dia, para quem não me conhece, eu sou a Beatriz Cullen, do Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial, do IBHE, ou IB, quem quer falar. É um prazer estar recebendo vocês. Esse é o nosso último café do ano, tá? E é o nosso, vamos ter novidades aí para o ano que vem, que eu já vou comentando. Mas quero agradecer a presença de todos. Primeiro, dar aí as minhas boas-vindas para o Mário Miranda, o Mário Gomes, né, mais conhecido, com a Eliane Garbim, que eu vou falar deles daqui a pouquinho, a Karine Kepp também, e a Michele Monteiro também da Samaco. Já vou apresentar os três. Eu só vou contar um pouquinho, falar um pouquinho do IB, contar as novidades, e eu já volto com a apresentação deles e também falar um pouquinho do nosso apoiador. Brenda, pode seguir, por favor? Então, aqui contando um pouco do IB, né? Nós estamos há 12 anos no mercado, tem pessoas que estão vindo pela primeira vez, tem outros que já cansaram de ouvir isso, e que são até membros, mas nós temos aí uns pilares, né, para os treinamentos, eventos, esse programa IB de Excelência em Hospitalidade Empresarial, que é o que eu vou focar mais hoje no evento. Demais assuntos, vocês podem entrar no site e olhar, né? Por que fazer parte desse programa IB de Excelência? Porque você vai ter um pacote aí de benefícios, né? Esses benefícios são participação nesses grupos de estudo da hospitalidade, nós temos 4. Nós temos o de pessoas, nós temos experiência do cliente, inovação em tecnologia e saque e ouvidoria na área da saúde. Para vocês saberem, esses 4 grupos, eles têm como junto com o coordenador de cada um deles, eles têm como uma tarefa importante, é gerar conteúdo para o mercado. Eles fazem benchmark, eles trocam experiência, eles se conhecem, eles têm grupo que eles se conversam, mas no final do ano, eles abrem para o mercado o conteúdo que eles desenvolveram durante o ano. Então, tem muita coisa legal sendo publicada, provavelmente agora em dezembro ou até janeiro. Aguardem aí, tem um trabalho muito bacana desses 4 grupos, tá? E aí, nós temos participação nos cafés da manhã, workshops, mini-meetings são especificamente fechados para os membros do programa, tá? Que eles têm aí, quando não tem café da manhã, eles tiveram semana passada um mini-meeting sobre propósito, o que é, para que serve, com a Claudinha Leite, que foi muito bacana, e eles trazem temas aí bastante ligados com desenvolvimento pessoal, ou algum tema que seja interessante, que está acontecendo, e que as pessoas querem um pouco mais de trocar experiências, tá? E o workshop nós fazemos sempre quando há um assunto que eles precisam, eles querem discutir, querem abrir um pouco mais, e nós acabamos organizando aí para eles também, tá? E curso, gente, sinceramente, nesses 2 anos de pandemia, não foi possível, não fizemos nenhum curso. Vamos ver se o ano que vem nós conseguimos. E o outro terceiro motivo é a gestão da hospitalidade da experiência do cliente, é construir aí modelo, métrica. O grupo de inovação construiu, desenvolveu em conjunto o IMCR, é o Índice de Maturidade das Centrais de Relacionamento, que já foi divulgado esse ano, e que o ano que vem ele vai continuar para ver o quanto que as empresas aí estão amadurecendo nesses pilares de comunicação, pessoas, tecnologia, processos, foi muito legal, e tem conteúdo bastante já disso no próprio site do IB, tá? E eles têm muito voltado aí a tentar mensurar tudo aquilo que hoje cada segmento, cada área faz e precisa. Visitas, conseguimos fazer todas as visitas também, temos mais uma, os membros têm uma visita agora, a última vai ser Catu Seguros, agora em dezembro, tá? Tivemos a última visita, gente, a última visita, queria lembrar, a Brenda me ajuda, porque nós fizemos agora, mês passado, olha como é tanto evento que eu acabo até esquecendo, mas estamos fazendo visitas a cada 2 meses, e vamos fazer a última Icatu agora em dezembro. Pode seguir, por favor, Brenda? E aí os planos, pode ser membro empresa, membro profissional, membro estudante. Membro empresa, dependendo, tem pessoas que estão muitas vezes, eu queria que todo o meu time participasse desse videoconferência, eu não consegui. Então, assim, os membros têm benefícios, eles têm número de inscrições para poder participar, 3, 5, até 10 inscrições, dependendo do plano. E quando não é membro, nós temos uma limitação de participação. Então, as pessoas aí dizem, por que não pode? Porque é um critério que o IB usa até para estimular, para ter mais pessoas dentro desse programa, para nós podermos trocar mais conteúdo e eles terem mais participação no caso dos eventos, tá? O profissional é quando ele só quer se tornar membro, a empresa não quer, ou ele está em transição de carreira, ele pode se tornar e todos os benefícios valem para ele. E o membro estudante é aquele que está fazendo uma pós-graduação, está fazendo um mestrado, e ele tem uma condição também especial de participação, ok? Pode seguir, Brenda. E aí, agora eu quero falar um pouquinho do evento, nosso apoiador, agradecendo sempre a Sinapse Gestão de Relacionamentos, Ernesto Prandina e toda a sua equipe,
que teve aqui conosco em vários anos. Desculpa, a visita do Daza, muito bem, que foi seu programa de encantamento. Obrigada aí, viu? Obrigada, foi muito bom conhecer o programa de encantamento do colaborador da Daza. Perfeito, obrigada. E nós tivemos a Sinapse em vários nossos eventos, é uma gestão, é uma boutique de gestão de relacionamento, trabalha com pesquisa de satisfação, atende demandas pequenas do atendimento, de relacionamento com o cliente, né? 0800, saque, atendimento ao consumidor, enfim. É muito bom tê-los conosco e faz nosso café celebração, que são as empresas mais hospitaleiras e os profissionais, que nós fazemos todo ano. Esse ano nós fizemos uma pesquisa, mas nós não fizemos a celebração, né? Por vários motivos, mas o ano que vem, se Deus quiser, nós voltamos e abrimos isso para festejar. Os convidados já vou falar, áudio e vídeo, já falamos um pouquinho para as pessoas deixarem aí, eles desligados, né? E quando quiserem utilizarem a chat, por favor. E em relação ao ano que vem nós devemos retomar já as nossas atividades de evento, porque grupo de estudo ainda já tem reunião, ainda em dezembro tem algumas extras, eles já começam com reuniões, com encontros em fevereiro, e nós vamos fazer, a partir de fevereiro ou março, nós vamos começar com os eventos híbridos. Nós vamos fazer, a minha ideia é fazer até 50 participações presenciais, evento pequeno, para até 50 pessoas. Não conseguiu, ou não pode, ou não quer, vai entrar na videoconferência. Então, esse é o último evento gratuito que nós fizemos, aberto a todo mundo para participar. A partir do ano que vem, não. A partir do ano que vem, os que são membros têm lá os seus números de inscrições para participar, sem custo, entre aspas, porque eles pagam uma mensalidade ou uma anuidade, e os demais nós vamos começar a abrir para a venda das participações, como existia antes da pandemia, tá? Obviamente, diferenciado o preço de videoconferência e de presencial. Ainda preciso desenhar tudo isso que não foi ainda feito, ok? Então, essa novidade aí vai acontecer. Reuniões, visitas, provavelmente nós vamos. Visitas eu nem não sei direito ainda, mas pode ser que seja umas online, sejam outras presenciais. Os grupos de estudo sempre vão poder ser ou presenciais ou videoconferência. Não volta mais. Essa pandemia trouxe para nós um legado de que dá para trabalhar online e abre a oportunidade de pessoas que não estão em São Paulo, que elas possam participar da onde elas estiverem e poder usufruir de todo esse conteúdo, ok? E no final do evento, ainda passo uma pesquisa de satisfação bem rapidinho. Importante para vocês, além de avaliar o evento, põe sugestões de que vocês gostariam. Eu agora, por exemplo, temos do ano inteiro todas as pesquisas, nós juntamos todo esse conteúdo, vemos aquilo que nós já fizemos esse ano e nós levamos temas para começar o ano que vem e colocar na grade para acontecerem para o próximo ano, ok? Gente, a minha fala acabou, eu preciso continuar, porque eu quero muito ouvir todos. Então, eu peço aqui, eu quero chamar aqui, chamar não, eu quero começar aqui, eu vou começar pelo Mário, né? O Mário Gomes Miranda, o Mário é conhecido por Mário Gomes. Mário, você está bem-vindo ao reino das mulheres, Mário. Olha aí, Mário. Que Tem honra! uma leva de mulheres aqui, Mário. Você é super muito bem-vindo. Ó, apareceu aqui, apareceram mais. Muito bom. Eu sei que tem outras pessoas, mas hoje, em relação aos nossos grupo de debatedores, você aqui está tá na, tá na nossa, no nosso troféu aqui, está na nossa, né, nosso culto aí a tudo que vocês aí fazem por nós. Bom, o Mário é o gerente de Customer Experience da iFood. Nós temos também aqui, muito bom ter pelo aqui, Mário, muito bom ter Eliane Garbim. Eliane Garbim é uma parceiríssima antiga que está agora no iFood. Ela é coordenadora de toda a parte de desenvolvimento, de treinamento e comunicação, faz par direto com o Mário. Então, ela está super bem-vinda. Vamos trazer a Eliane junto também para estar na discussão. Então, muito obrigada. A Karine Rapp é gerente de desenvolvimento humano e organizacional do Sabin, está lá em Brasília. Você vê o Mário e a Eliane estão em São Paulo, estou certa? A, 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 a Karine está em Brasília e Michele já está em São Paulo também, certo? Então, tá vendo? Nós temos aí pessoas do Brasil inteiro. Eu estou em Minas Gerais, para você me der, eu não estou nem em São Paulo. Então, olha que bacana, cada um representando aí, né, um pedaço desse Brasil. E também a Michele Monteiro. A Michele Monteiro, ela também, ela é Customer Experience, ou seja, gerente de experiência do cliente da Samap, que eu vou pedir um pouquinho, particularmente para ela, falar um pouquinho da Samap, que pode ser que pessoas não conheçam.
Então, para começar, eu vou até mudar minha tela aqui, que quero ver melhor você. Espera um pouquinho só, deixa eu colocar na outra opção de pilha. Perfeito. Então, eu queria começar aqui pedindo para. Vou começar com a Michelle. Ela rapidamente se apresentar, quem é ela, contar um pouquinho da experiência dela, da trajetória, assim como todos os outros. É importante conhecer quem está aqui na nossa frente. Né? Pessoas que tiveram carreiras já em áreas diferentes, segmentos diferentes e que sempre agregam. Então, Michelle, posso começar com você? Claro, pode sim. Então, bora lá. Você pediu para eu falar um pouquinho da SAMAP, né? A SAMAP foi fundada em Berlim em 2012, mas ela já está há 8 anos no Brasil, está em mais de 30 países, assim, temos mais de 20 nacionalidades, é líder do segmento de pagamentos na Europa. A gente brinca, né? Fala que é uma fintech, é um nome chique para a gente juntar finanças e tecnologia, né? E a intenção é que os pagamentos sejam tão simples que as pessoas nem percebam, né? Então, por isso, utilizar a tecnologia para isso. Eu estou há 6 anos e meio, mais ou menos, na Samap, então comecei quando era uma startup bem pequenininha, tinha 20 pessoas, tudo era feito no escritório, né? Então, desde a entrega da maquininha, o atendimento, todo mundo junto. Então, cresci junto com a empresa. Falando em carreira, desde sempre eu trabalhei com experiência do cliente, assim, desde os 17 anos, então a gente pode conversar bastante sobre isso. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Karine, você quer se apresentar um pouquinho também, por favor, Karine? Olá, bom dia a todos. Eu sou Karine, eu sou paranaense. Eu vim em 2007 para Brasília, já atuei na indústria, já atuei em tecnologia e há mais ou menos 10 anos eu ingressei na área de saúde, na área hospitalar, e há 3 anos e meio eu estou no SEIB, então, e estou na gerência de desenvolvimento humano e organizacional. Sou psicóloga e atua aí dentro dessa perspectiva, né, de desenvolvimento global. Nossa, olha só as viagens de Dona Karine, tecnologia, pessoas, olha que legal. Isso que eu falo, tem que ser multifacetário, porque o mundo exige hoje essa coisa do estar antenado, de ter vivido outras experiências. Nossa, Karine, muito legal, surpresa aí com a sua trajetória. Muito bom, obrigada. Eu vou chamar agora, Mário, quer se apresentar? Mário, e depois Eliane, pode ser? Então, super combinado. Bom, bom dia a todas e todos. Prazer imenso estar aqui, Bia. Prazer em conhecer. Ele falou bastante de você. Bem feliz com esse momento. Espero que a gente consiga trocar bastante. Vou começar falando um pouco sobre mim, né? Eu moro em São Paulo. Tenho um relacionamento de 11 anos. Sou casado com o meu esposo, que era um marinheiro. Agora ele está aqui em terra. Aham. Acho que vale reforçar que eu venho de um recorte. E quando você falou de estar aqui no meio das mulheres, é uma honra e eu me sinto muito lisonjeado. Sou feminista, fomento toda a frente de diversidade e inclusão dentro do iFood. Muito bom, Sou muito um dos, bem-vindo, viu, Mário? obrigado. Um dos embaixadores aqui de diversidade e inclusão. E aí eu venho muito desse recorte, tá? Então, sou um homem gay preto que veio da favela. Comecei a minha profissão como operador de telemarketing, então eu já passei por todas as frentes, desde o do front, televendas, back-office, e operações de logística, e atualmente aí no iFood tem 2 anos e meio que eu estou desbravando aí esse novo momento de qualidade, treinamento e desenvolvimento, processos, enfim. Nossa, que legal. Tá vendo? Eu adoro saber a história das pessoas, viu? Adoro. Eu acho tão legal, porque tão diverso, tantas possibilidades. Ah, é muito bacana, Mário, muito bom, viu? Ah, e a sua companheira, Eliane Garbim, querida. Ah, Muito prazer estar aqui bom, viu? novamente, viu? O Instituto para mim sempre foi aí um lugar de muito aprendizado, de muita troca, de conhecer pessoas. Eu cheguei aqui estando na Gol, né? Então eu fiquei 5 anos na Gol, mas antes de falar de trabalho, falar de mim também, né? Eu gosto muito disso, de falar quem a gente é por trás do crachá, né? O crachá ele é um estado, né? Ele é temporal. Agora quem a gente é para sempre, né? Quem a gente é de verdade. Então eu sou Eli, eu sou mãe, né? De um menino já de 20 anos, uma menina de Uau. 16. Então, tudo que eu fiz na minha vida foi com filhos, né? Porque eu fui mãe aos 18 anos. E é muito legal, né? Você trazer essa trajetória junto com a maternidade, você levar filho para a faculdade, né? Você tá aqui em casa estudando e trabalhando e como isso marca também a vida deles, né? Então, hoje eu estou
no iFood, né? Depois de passar aí durante 5 anos por uma trajetória super intensa na Gol, que a gente pode contar vários cases aí no BHE, né? Bia? Então, de humanização do atendimento, de utilização de inteligência artificial também para humanizar o atendimento, que é um pouco contraditório, mas que deu para a gente fazer isso lá. Também com a implantação da universidade corporativa e recentemente embarquei no foguete do iFood, que a gente não precisa falar da marca, porque é uma marca bem conhecida, mas que é um foguete mesmo, gente. Estou aqui nesse foguete agora. Gente, que foguete! Quando eu falo iFood, eu fico pensando, 24 horas em ação, é foguete o tempo inteiro. Muito bom. Eliane, obrigada, gente. Eu vou começar, então, eu vou trazer uma aqui, né? Eu vou seguir um pouquinho meu script aqui, porque essa foi a proposta da nossa discussão para focar, né? Então, eu queria que vocês começassem falando um pouquinho da jornada do colaborador quando ele entra na empresa, né? Como ele é preparado para a função que ele vai exercer. E, obviamente, se existe uma trilha, né? Se você tem uma jornada, provavelmente você constrói uma trilha. Quem que quer começar? Começa, Karine. Começo. Então, vamos lá. Vamos lá. Para nós, essa é uma jornada bem importante, né? Quando a gente desenhou toda a jornada do colaborador, a gente pensou muito nisso, pensando nas premissas e no propósito que nós temos, né? Nosso propósito é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Então, nós precisamos levar isso para os nossos colaboradores. Isso é uma premissa para receber um novo colaborador. Então, diante disso, nós temos, de fato, toda uma preparação, desde o processo seletivo, como é que a gente vai receber, tudo que ele já começa a conhecer da nossa empresa antes do primeiro dia, o material que ele vai receber, o cuidado que a gente tem nesse momento de integração, o tempo que a gente leva, porque essa jornada que a gente encerra nos 3 meses, essa primeira parte da jornada, que é o período mesmo de experiência, a gente acompanha diariamente esse colaborador, ele tem trilhas específicas presenciais e EAD e online, né? Então, ele tem lá, principalmente, quem vai para o atendimento direto para o cliente. Então, nós temos um centro de treinamento, esse centro de treinamento, ele prepara presencialmente junto com o cliente, ele já conhece todos os processos, ele é preparado do ponto de vista técnico, mas principalmente a gente foca muito na questão de cultura, muito na questão do nosso propósito. Às vezes as pessoas perguntam assim, como é que é o curso de vocês de atendimento ao cliente? E, na verdade, esse não é o nosso modelo. A gente não coloca as pessoas dentro de um curso que você vai atender assim, você vai sair assim. Pelo contrário, nós trabalhamos em cima do que a gente chama de jeito saving, que é a nossa cultura e o nosso propósito. Então, todas as ações voltadas dentro dessa trilha de desenvolvimento, desse acompanhamento durante esse processo de integração, todas as ações são pautadas na nossa cultura, nesse encantamento, nesse olhar para o cliente, porque a gente entende que não é possível prever todas as situações junto com o cliente, mas se eu, de fato, trazer uma forma de se comportar, se eu trazer para ele um olhar diferente de encantamento para o cliente, eu consigo, de fato, fazer com que ele olhe para o cliente de uma forma diferente. E não que ele tenha um script de atendimento. Então, nós temos uma trilha, sim, específica, onde ele vai acompanhar todos os conteúdos técnicos, onde nós vamos falar de questões culturais e comportamentais, mas, principalmente, nós vamos acompanhar esse colaborador no dia a dia, entendendo que nós não podemos antever todas as situações, mas que ele precisa estar preparado para, dentro do nosso propósito, fazer um atendimento de excelência e de qualidade para o nosso cliente. E ele tem muitas questões assim pontuais, presenciais, que ele vivencia de comportamento do cliente em relação às situações que mais aparecem. Isso é comum? Como é que funciona? Sim, no nosso centro de treinamento, ele já começa, nós temos uma equipe preparada, e essa equipe preparada, obviamente, que ela já traz algumas situações importantes, né? Até para esse nosso colaborador, frente ao cliente, ter um repertório.
mas ele também atende o cliente durante esse tempo de treinamento. Então, ele tem ali pessoas que dão suporte, ele não fica isolado num centro de treinamento longe do cliente. Pelo contrário, ele atende o cliente durante esse período, né? Só que é um ambiente ali controlado, onde eu tenho pessoas que conseguem orientar, onde eu tenho pessoas que conseguem auxiliar, mas ele tem a autonomia de atender e de ir praticando todas as lições que ele, na verdade, vai acompanhando durante todo esse período de 3 meses. Eu tô tirando meu som para não atrapalhar. Legal, legal. Eu vou continuar, eu vou pedir, porque eu tenho muitos para falar. Quem quer ir agora? Quer Mário? Mário, Eliane? Quem quer falar, por favor, Mário? Top, sim, Bia. Acho que não muito diferente do que a Karine trouxe. A gente entende que essas gerações que a gente trabalha hoje, né, nativas aí digitais, elas se conectam muito com o nosso propósito, né, e trabalham muito em prol da cultura. Então, acho que da mesma forma, hoje a gente tem uma quebra, a gente abre, na verdade, para dizer o que tecnicamente essa pessoa precisa, entender ali a jornada dos nossos clientes, a jornada dessa pessoa dentro da companhia, mas o que a gente fomenta muito é a cultura, né? Qual é o propósito, onde a gente quer chegar, o porquê, né? A gente quer chegar ali. E aí acho que principalmente conectando ali em cima da experiência dos nossos clientes. Eu, em particular, assim, como líder, até recentemente, digo recentemente, mas não tanto, já 3 meses e meio aí, quando eu recebi a Eli no time, eu simplesmente parei o que eu estava fazendo e fiz 2 semanas de agenda com ela, para que a gente realmente tivesse ali o nosso one-on-one, desde fazer a nossa linha do tempo, para que a gente pudesse se conhecer, se conectar e principalmente entender as nossas histórias, fazer os nossos combinados, acho que esse é algo que funciona super bem, né? E em seguida fazer uma quebra ali de onde encaixa, como as coisas funcionam. E aí o nosso time aqui interno também preparou um onboarding funcional. Então, todas as pessoas que entram aqui para o nosso time de CX dentro do iFood, passa por um onboarding institucional e aprende tudo sobre o nosso grande universo, né? E, obviamente, alimentar o futuro do mundo, que é alimentar o futuro do mundo dentro aqui do iFood. E aí, uma vez que essas pessoas chegam dentro da nossa área, ela também passa por uma grande trilha. E, principalmente, acho que uma das coisas que a gente fomenta muito aqui dentro, quando você fala de cultura, a gente conecta essas pessoas, Bias, com todas as outras pessoas. A Eli passou por essa experiência, tinha uma lista gigante de, olha, todas as pessoas que você precisa chamar, conversar, se apresentar, conhecer, entender como que as áreas se conectam. Então, essa é uma corrente que a gente faz aqui, que é muito forte e que tem funcionado bem. E aí, Eli, se você quiser me complementar, fique à vontade. Ai, acho que eu posso dar o meu relato pessoal, né? Já que eu acabei de passar aí pelo período de onboarding. Então, eu completei 3 meses, faz aí uma semana, né? Faz pouquinho tempo, depois de ter estado 5 anos numa organização cuidando dessa parte. Então, você chega, né, quando você trabalha nessa área, com um olhar também para entender como é que é isso, né? E eu cheguei no iFood com esse propósito de contribuir para alimentar o futuro do mundo e também curiosa para conhecer a nova economia. Eu até então tinha passado por empresas de segmentos mais formais, né, de segmentos economicamente mais estáveis, né? E como é que é trabalhar numa startup, né, numa empresa que nasce startup? E eu sou uma estudiosa de cultura organizacional, também leciono sobre isso. Eu falava, puxa, a gente ensina, né, o quão diferentes são essas culturas, mas eu preciso vivenciar. E vivenciando isso, né, exemplo, né, isso que o Mário falou, né, de o líder direcionar a pessoa para fazer as suas primeiras relações, suas primeiras conexões, está muito ligado com o empreendedorismo. Então, a veia empreendedorismo é um dos valores do iFood. Então, a pessoa precisa se empoderar, ser dono ali do seu negócio, né? E ir atrás de fazer suas conexões, porque o líder, ele muitas vezes não vai estar do lado, né? Ele é um facilitador para esse caminho, mas não é uma cultura paternalista, uma cultura com alta hierarquia, é uma cultura com baixa hierarquia, onde as pessoas têm autonomia. Então, isso a gente percebe desde o momento do onboarding. E também um outro processo que para mim foi muito diferenciado é essa questão da inovação, né? A inovação também é um valor, a empresa iFood nasce como uma startup em tecnologia, como food tech, mas hoje não é só uma food tech, né? É uma future tech. Então a gente já tem fintech, tem outros negócios aqui dentro, então é um grande ecossistema. E
como é que a gente continua sendo uma empresa inovadora, já que agora nós não somos mais aquele pequenininho de uma startup, né? Nós somos uma empresa aí de, né, quase 5.000 pessoas. Como é que a gente faz para manter essa veia inovadora, né? Então, e a inovação, quando a gente olha as competências de inovação, uma delas é aprendizado, né? É continuar aprendendo, é o que a gente ouve muito do aprendizado para a vida toda, do lifelong learning. E o iFood separa horas por semana para que todo mundo não trabalhe, para que as pessoas aprendam. Isso dentro da jornada de trabalho. Isso para mim foi um grande diferencial que conecta muito com a cultura, é coerente. Então eu não fico como gestora de pessoas falando assim, olha, você precisa aprender. E aí a pessoa pensa, mas que horas, né, que eu vou aprender? Porque eu saio daqui, eu vou cuidar de casa, eu vou fazer não sei o quê. Não, a gente tem um tempo dedicado, que são as quartas do desenvolvimento. Então, esse tempo ele pode ser utilizado com cursos que tem na própria plataforma, né, aqui do iFood, do iLearning, mas também pode ser curso que você escolha. Ah, eu vou fazer o meu espanhol nesse horário. Ah, eu que dou aula à noite. Às vezes eu vou fazer um curso porque eu preciso aprender algo para dar aula. E tá tudo bem. E aí a gente compartilha isso e com esse aprendizado eu alimento essa questão da inovação. Então, só dando aqui um pouquinho do meu relato, que sou nova, que estou aqui apaixonada pelo iFood, tá? Legal. Só uma pergunta complementando aí a questão da trilha. A maioria, do caso dos colaboradores de vocês, eles são usam mais tecnologia do que presencial, tô certa? Porque ela é uma empresa de tecnologia, perfeito? Sim, Então, vocês trabalham muito a questão de como se conectar melhor, ou seja, como utilizar essa tecnologia em prol desse seu cliente. E perfeito. isso, vocês, assim, existe um perfil para a contratação na hora da pessoa, quando você constrói essa trilha, essa jornada, ele tem que ter eu sei que tem pessoas de baixa escolaridade, dependendo do que vocês precisam aí, né? Vamos falar, né, de vários tipos ou seja, de como carreira ou como formação. E como é que é? Ele tem que ter pelo menos um mínimo de conhecimento, saber mexer nas ferramentas? Como é que é? Conta um pouquinho disso para mim, que eu acho que é interessante, porque é muito diferente da maioria. Quase que, eu posso dizer quase que 100% estou errada? Tecnologia? Estou errada? Não, tá Não, tem. certíssima, Bia. Tá certíssimo. Bah, vou deixar você responder. Não pode. Eu acho que assim, um dos pontos que você trouxe aqui, Bia, é sobre o quanto hoje efetivamente a gente trabalha a diversidade e a inclusão. Então, quando a gente fala de diversos perfis, né, e a gente entende que isso é o que vai continuar nos fazendo crescer, isso que vai continuar a fazer com que a gente viva essa inovação, é essa diversidade. Então, eu posso falar pelo meu time, mas posso falar 100% assim do iFood. A gente não tem uma linha que classifique, né? Esses são os nossos perfis. Pelo contrário, a gente, na verdade, trabalha com perfis totalmente diferentes para que venham com cabeças diferentes, escolaridades diferentes, vivências e experiências diferentes, para que a gente esteja muito aderente ao que a gente quer levar de experiência para os nossos clientes. Então, quando a gente fala de atendimento cliente, o iFood hoje ele atende, né, todas as classes, né? Obviamente a gente tem trabalhado muito para conseguir atingir ainda outras classes que a gente quer vir com projetos aí de iFood mais barato ainda para atingir muito mais pessoas. Só que no final do dia, essas pessoas que trabalham com a gente, geralmente são pessoas que amam a nossa marca e já experimentam. Então, por que não, né? A gente precisa, na verdade, Então, trazer essa diversidade. Mário, a pergunta foi muito focada não no comportamental, tá, diversidade, mas em relação à tecnologia, à competência técnica. Ele tem que ter pelo menos um mínimo de saber mexer nas ferramentas, porque você usa toda a tecnologia, é nesse sentido, tá? Claro, claro. A ideia nossa é que sim, a gente tenha pessoas que conheçam e já tenham uma vivência dentro de startups, mas hoje a gente, por exemplo, contrata pessoas que nunca trabalharam em startups e que vêm Como eu, né, vivenciar Má? essa experiência. Exatamente. Tem muito mais a jornada, tem muito mais. E aí acaba entrando um pouco no comportamental, que a gente acaba envezando para esse lado, porque o técnico a gente ensina, né? O técnico a pessoa aprende. E aqui, como a gente tem uma cultura de inovação e empreendedorismo, você pode aprender e você pode errar. A gente aprende, erra, aprende rápido. Então, isso para a gente não é uma dor, né? A gente traz e prepara essas pessoas. Nossa, realmente, tá vendo? Ó, é totalmente diferente do que o mercado normalmente, né? Precisa, por exemplo, a Karine, na saúde, precisa de pessoas com uma formação, que tem expertise, que entendam um pouco. E vamos entender um pouquinho Samap. E Michele, você aí, Michele, como é que é essa jornada, essa trilha do colaborador?
Eu vou pedir desculpa que vocês vão ver uma furadeira, meu vizinho está em obras. Bem-vindos ao poste. Mas até para não ficar repetitivo sobre jornada, trilha, né? O que tem de diferente? Como cada empresa age diferente. Então, essa questão da cultura, ela é tão importante que a gente chama aqui o colaborador de Samapper, né? Então, toda vez que eu falo Samapper, é o funcionário da Samapper. Todo Samapper passa pela experiência de falar com o cliente. Aqui a gente chama o cliente de merchant, que é o comerciante. Então, isso é tão importante, a experiência, né, do nosso cliente é tão importante que todo mundo passa por essa trilha. Então, todo mundo entende qual que é a dor que a gente chama, né? Qual que é a dor desse merchan? O que ele passa? Então, essa é uma inovação que a gente tem aqui. E aí, nessa trilha, que até eu achei bem interessante quando a Karine falou, é antes até, né? Antes de você entrar na empresa. E pensando também em cultura, eu acredito que o maior valor assim, da Samap é a questão do merchan care, que a gente chama, que é o cuidado com o merchan. Então, até essa questão de diversidade, se conhece ou não, a primeira coisa que a gente avalia na pessoa é se ela gosta de cuidar de pessoas, né? Se ela gosta de ter esse care, se ela gosta de ter esse cuidado. Então, sobre tecnologia você aprende, sobre como apertar o botão ali, o outro você aprende. Mas isso é um valor tão importante que já vem antes. Sim, todas as pessoas da Samap são avaliadas nisso, de querer cuidar, tem que gostar de resolver problemas e cuidar do mexendo. Então, acho que esse é o ponto que eu queria... Então, agora você mais direta ainda. E como que vocês avaliam isso? Sempre tem uma questão de perguntar as experiências que a pessoa teve, né? Então, assim, onde você viveu isso? O que você passou por essa situação? E é muito legal que você vê, normalmente em processo seletivo, brilha o olho da pessoa falar sobre algo que ela cuidou, que ela fez e resolveu, que era um problema que ninguém sabe assim. Ninguém queria saber desse problema. Opa, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Então, assim, ninguém queria tratar daquele problema. Eu peguei aquele problema, resolvi até o final, sabe? Então, essa característica, essa questão de comportamento, porque, volta a falar, aprender se ensina, né? Você vai uma vez, volta a trilha, vai de novo. Mas essa questão do cuidado é de suma importância. Muito legal. Eu vou aproveitar já pegando o gancho, e essas equipes de atendimento, aí no caso nós estamos focando no atendimento, tá? Vocês podem falar global, mas eu pontuei um pouquinho para a área de atendimento. Elas são estruturadas, como é que é? É atendimento próprio, atendimento terceirizado? Como é que vocês se organizaram isso, quando eu falo atendimento, relacionamento com o cliente? Pode começar, Michele, pode ser você. Vamos aproveitar que já estava falando, né? Nós temos os dois formatos, tá? Então, a gente tem um produto que é consolidado, que é a maquininha, e aí isso a gente faz com um terceiro, que é super parceiro há vários anos com a gente. E nós temos vários produtos sendo lançados. Então, na pandemia, a gente lançou diversos produtos. Tinha que inovar, né? Eu acho que não teve uma empresa que não precisou fazer diferente do que fazia antes da pandemia. E aí, este que é um produto, né? Produtos que são novos, a gente faz completamente interno. E além disso, nós temos pessoas especializadas em produto ou em canais. Há uma questão, assim, você entra na Samap e você é generalista, mas você tem uma trilha também de carreira que você pode se identificar com um certo canal ou com um produto, e aí você vai para esse outro produto ou canal, tá? Então, ele tem a possibilidade ele se identifica mais com uma área, com um negócio ou com outro, e ele vai trilhando ele mesmo, ou seja, ele está aberto para buscar o caminho dele. Exatamente. A gente E tudo depende dele. Quem faz sua carreira é você. Legal, uma grande diversão. Karine, como é que funciona no SEIB? Essa estrutura todinha aí, o atendimento? Nosso atendimento é todo próprio, né? Nós não temos terceirizado, nosso atendimento é todo próprio, até por essa questão, né? A Michele trouxe essa parceria. No nosso caso, a gente tem a questão do próprio negócio, né? Então, o cliente, normalmente, ele chega inseguro, ele chega com medo, ele chega ansioso. Então, a gente quer garantir todo esse atendimento. E aí, às vezes, fica mais difícil a gente ter um parceiro para atender da forma que a gente acredita, né? Nesse propósito. Então, o nosso atendimento, ele é todo próprio. Não temos nenhuma parte do atendimento que seja por meio de terceirização ou outra parceria.
Mário e Eliane, iFood. Pode falar, Fala, Mário? Eli. Quer falar essa, Eli? Quem vai? Mas, se puder falar, eu tô só com o meu vizinho que também dando uma furada. Ah, Escolheram a hora certa, hein, gente? Nossa Senhora. muito bom. Na verdade, nós temos um ecossistema, né, dentro do iFood, e aí a gente tem um atendimento híbrido, né? Obviamente, eu vou trazer aqui muito mais do contexto de quem a gente traz para dentro do iFood, né? E a ideia é essa, acho que conecta muito com a primeira pergunta, né, Bia? A gente pensa ali quais são as competências que a pessoa tem, enfim, conecta ela ali com as nossas frentes de negócio, mas da mesma maneira, dentro aqui do iFood, da nossa área, a gente tem muito uma conotação de se conectar realmente com aquilo que você se identifica também. Então, a gente tem essa possibilidade, sim, né, de que as pessoas talvez eu começo tratando uma frente de atendimento, cuidando de um segmento, daqui a pouco na evolução, e aí a gente cresce muito, né? A gente muda muito o tempo todo, conforme for necessário, e aí, dado ali a jornada dessa pessoa, ela também pode trilhar e passar ali por outras frentes. E, Mário, existe uma hierarquia a nível da estrutura? Na verdade, sim, a gente tem uma hierarquia e muito mais conectada ao papel e responsabilidade, acho que muito menos do que comando e controle, né? Acho que muito Uhum. mais voltado mesmo ao que a gente entende qual é o seu papel e sua responsabilidade. Porém, essa hierarquia que a gente fala, ela tem uma liberdade total, assim. O nosso trabalho ele é muito colaborativo, né? Até nós, como gestores, temos aí, né, como principal papel sermos facilitadores da vida das pessoas. Então, essa é a nossa ideia, né? Eu, como líder, eu vou dizer para Eli e para o meu time como um todo, gente, essa é a nossa dor, esse é o nosso propósito, por que que a gente precisa chegar aqui? E aí, no mais, as criações, cocriações, elas vêm muito mais do time do que eu como líder. Eu, na verdade, não tenho respostas prontas para as coisas, e o mais gostoso aqui, acho que até puxando muito sobre isso, a gente consegue experimentar, né? E eu acho isso super interessante, porque a gente vive numa era de experimentações. E o gostoso aqui é isso, a gente experimenta, deu certo, esse é o caminho, e a gente dissemina e escala e tudo mais. Putz, não rolou, não tem problema. A gente não fica focado no problema, mas sim dizendo, beleza, vamos para um próximo passo, vamos testar coisas diferentes. Ô, Mai, Pessoal. acho que até uma vantagem, né? Desculpa, Bia, só para complementar, Uhum. competitiva inerente do próprio negócio, né? É um negócio que cresce e que se movimenta de forma muito acelerada, né? Então, se comparado a outros segmentos, onde você tem ali uma estabilidade, e você tem ali um menor trânsito, uma menor movimentação. Aqui não, aqui você tem um crescimento muito acelerado, então as oportunidades em que a pessoa entra para cuidar de um nicho específico e depois ela se movimenta são muito grandes. Então ela tem a cada ciclo, né, os ciclos de avaliação de desempenho aqui, eles são semestrais, então eles são mais curtos, justamente pela rapidez do negócio, né? Então é uma empresa, um negócio ágil, né? Então é um negócio em que você precisa ter uma visão de processos e de regras mais baixo, né? Eu me lembro, assim que eu cheguei, o VIT, né, que é o head de pessoas, né, o VP de pessoas, ele veio falar com a turma que estava chegando do onboarding, e ele falou assim, gente, quando eu cheguei aqui, primeira viagem que eu fui fazer, eu perguntei sobre qual que era a procedimento de viagens, e aí me responderam, não tem procedimento de viagens. Aí ele, ué, mas eu viajo de econômica, eu viajo de... Como que eu viajo? Não, você viaja como se você fosse viajar a passeio. Como que você iria se você fosse a passeio? E aí vem muito, né? E aí o Mário, assim que eu entrei, eu já comecei a perguntar essas coisas. O Mário me presenteou com o livro do Netflix, A Regra é Não Ter Regras. Então, tudo isso está muito ligado com essa questão da movimentação das pessoas. Não dá para ter uma trilha estática. Então, a pessoa não entra e depois de 6 meses vai fazer uma coisa. Não, às vezes é depois de um mês. Ela entra e depois de um mês ela já tem a oportunidade de ir para uma outra cadeira. Ou depois de 3 meses. Vai depender muito. Então, essa visão do não controle é muito bacana, obviamente que nos desafia, principalmente quando a gente vem de outros Desafio. segmentos, mas é muito interessante, né, de vivenciar. Eu realmente penso no desafio que é, olhando para a Karine, para a Michelle, Karine principalmente, que é, vamos dizer assim, é mais tradicional, né? Uma coisa muito mais estruturada. Quando olha isso, fica pensando, puxa vida, como é que eu consigo, como é que eu consigo cuidar dessa agilidade, desse movimento tão intenso
e assim, jogando principalmente a responsabilidade nas pessoas. Gente, isso é uma mega mudança de paradigma, uma quebra de paradigma total, que eu não sei, vocês podem me corrigir, em alguns negócios funciona, provavelmente em outros não funcione, não sei, E é estamos aí para ver. cultural, né, Bia? E acho que é um fomento cultural. Desde o primeiro dia aqui, eu ouço falar do adulto responsável, né? Acho que, e é isso, a gente fomenta muito isso. Nós estamos trabalhando no universo com adultos responsáveis. Então, gerir bem os recursos, né, o orçamento, gerir bem o meu projeto, a minha meta, as pessoas que estão comigo no projeto, enfim, tudo isso faz com que eu seja um adulto responsável. E no final do dia, é isso que vai contar para me abrir uma outra oportunidade, para na avaliação de desempenho eu ter ali, né, na AVD que a gente chama, eu ter ali um mérito, um reconhecimento, uma movimentação, então tá tudo interligado, sabe? Uhum. Ainda mais quando nós falamos em faixa etária, né? Essas pessoas que estão entrando nesse mercado, que eu acho que de todos aqui deve ter, né? Os que estão começando, primeiro emprego, etc. Então, eu fico pensando, essa responsabilidade, essa maturidade, né? Isso aí se constrói, não é da noite para o dia que se vira borboleta, como se dizem, né? Eu tenho uma pergunta aqui para a Karine, especificamente, que eu já vou fazer, porque está falando de jornada, tá? O Bruno pergunta para a Karine como é que o Sabin, que ações que o Sabin adota para fortalecer essa jornada do colaborador, né? Para que, obviamente, no final, o resultado da experiência seja, principalmente no seu caso presencial, seja positiva. Bacana. Nós temos uma série, né, de ações específicas, principalmente para esse acompanhamento. Então, cada uma das nossas áreas já tem o próprio líder. Vou começar falando, por exemplo, de ações específicas. Antes de receber o novo colaborador, né, antes do início dessa jornada, ele já tem o checklist dele de tudo que ele precisa, por exemplo, tudo que a gente indica para ele que ele precisa fazer na chegada desse novo colaborador. Por quê? Porque ao passo que a gente dá autonomia dele fazer os combinados, dele trazer, a gente também estimula assim, você precisa ter, assim como o Mário trouxe, né? Eu fiz uma agenda, às vezes a gente tem essa diversidade na liderança, essas diferenças que às vezes o líder acha que isso não é importante. Então, a gente já tem, por exemplo, lá um checklist de tudo que a gente considera que é importante. Então, ele já recebe e ele já sabe, olha, ele precisa reservar uma agenda com essa nova pessoa, ele precisa falar das conexões que precisam ter, é preciso fazer esses combinados, que são muito importantes, ele precisa pactuar metas, porque nós também temos uma análise, um acompanhamento de performance, né? Então, se nós temos um ciclo aí de avaliação, o que é importante para a gente? Ele já vai trazer um pouco da cultura. E aí nós temos ações. E, por exemplo, a gente faz um acompanhamento, a gente tem uma analogia no nosso processo de onboarding, e quando ele finaliza, é como se ele fizesse a primeira etapa e ele vira, na verdade, um colaborador que a gente chama, ele a partir de então é o soul saving de coração. Ele entra para uma nova jornada. E aí a gente tem ações desde receber o PIN, desde receber na casa dele um presente, para dizer que ele, então, fechou esse primeiro ciclo da jornada. Depois ele vai ter um momento com a alta liderança, onde ele vai conhecer toda a alta liderança, a doutora Lídia, todos os nossos diretores, onde ele vai ter uma proximidade em todos os níveis da organização, ele vai ter essa proximidade, porque para nós a simplicidade é um valor, e nós precisamos mostrar essa simplicidade, essa proximidade. Depois a gente tem outras ações de acompanhamento, que as áreas de qualidade de vida, de bem-estar, do esporte, tem toda uma programação específica. Então, assim, nós temos uma série de ações que acompanham esse colaborador até o término dessa jornada, seja ele o motivo que for. Então, são ações que visam sempre fortalecer, de novo, sempre fortalecer os nossos valores, sempre fortalecer a nossa cultura e sempre o cuidado com o colaborador. Isso é muito importante. Então, são ações muito voltadas para a família do colaborador também. A gente tem muitas ações para estimular esse gancho no sentido de, se eu consigo aproximar a família desse colaborador, esse colaborador fica mais próximo, ele se sente acolhido, né? Então, muitas ações de proximidade
com a família, a gente tem momentos com a família durante essa jornada. Então, são inúmeras ações que vão só sendo reforçadas a nossa cultura mesmo, todos os nossos valores e as nossas premissas são estimuladas, digamos assim. Nossa, eu Não quero sei depois se saber. respondi, se quiser alguma coisa mais específica também, depois eu posso Gente, passar. eu vou tentar, no final, contar uma coisa que eu ouvi do Sabin, que ela vai contar para o funcionário de 25 anos de casa, é isso que eu estou falando? É 25 ou 20? 20 anos? Tá, depois, gente, é importante ouvir, tá? Mais pertencimento que isso, reconhecimento, é uma coisa bem bacana, mas eu vou deixar para o final. Eu quero que vocês contem um pouquinho para nós aí agora sobre como trabalhar essa liderança. Mário, né, Michele, tem que ter cabeças, tem que ter gestores ali que puxam essa fila, faz a fila andar. E eu queria saber como é que vocês trabalham, como é que vocês esmiuçam, como é que vocês estão sempre dando os insights e acompanhando esse gestor para que realmente, no final, a equipe toda dê aquela experiência que todo mundo espera que seja memorável. Quem começa? Quem começa? Nenhum dos três? Vamos lá, então. Vamos lá, Mário. Começa você, Mário. Claro, opa. Acho que um dos principais pontos aqui, e eu adorei aí a fala da Karine, porque tem bastante conexão, né? A gente cria rituais, né? E principalmente assim, quando eu digo que a liderança ela precisa ser facilitadora, né? A Uhum. gente obviamente fomenta, né? Escuta ativa os colaboradores. Na verdade, a gente acaba entrando muito, e aí, Bia, vem até do que a gente falou, né? Esse nosso universo agora online, como a gente se conecta, né? Vocês estão dentro da minha casa agora, estou dentro da casa de vocês agora. Daqui a pouco passam os nossos cachorros aqui, então a gente fomenta muito essa proximidade, essa conexão, né? E cria principalmente ambientes seguros, traz segurança psicológica para que as pessoas não temam e sejam elas mesmas. E isso, na verdade, é o que traz para a gente um diferencial. E aí eu queria até trazer como destaque aqui um ritual que a gente faz que é super importante, que a gente chama de time saudável, na verdade é uma metodologia, TO, e a ideia é que a gente faça ali os nossos encontros com um time para entender como essa pessoa está, como ela está se sentindo no iFood, na vida, né? Se o que ela está fazendo está agregando valor, se ela entende que está agregando valor, se o modus operandi ele é sustentável para aquela pessoa, e a gente precisa entender e respeitar quando a pessoa disser, não, eu não estou conseguindo dar conta, né? Então, quais são os demais caminhos, né? O aprendizado é algo que a gente comenta muito. O aprendizado, ele tem sido válido para você? Você tem aprendido, né? Quanto que você valoriza esse aprendizado? Então, esse é um ritual super importante que a gente toca aqui. E aí, a ideia mesmo é que a gente acompanhe essa jornada de ponta a ponta, que a gente consiga dar esses direcionamentos, que a gente acolha e abrace também a pessoa no momento que ela tem uma dificuldade, seja ela pessoal, seja ela de trabalho, em dizer eu não estou entendendo esse momento, eu preciso de um direcionamento melhor. Então a gente cria esses rituais, tanto voltados ali para essas discussões, para discussões de carreira, para discussões de novos espaços, né? E a Eli falou um pouco sobre isso. A gente tem uma plataforma riquíssima, né, com vários cursos e treinamentos de instituições super renomadas, que é uma possibilidade, né? E aí a Eli falou também sobre isso. A nossa quarta-feira de manhã aqui no iFood, ela é livre para que a gente estude. É um momento, chamamos de quarto desenvolvimento. É um momento onde eu consigo estudar o idioma, eu consigo ler um artigo, eu consigo me conectar, fazer uma troca social, um momento como a gente está vivendo aqui. E isso ele não está direcionado só para a liderança, né? A liderança ela é um exemplo, né? Mas a gente traz isso, a gente prepara essa liderança exatamente para que ela também possa prover esse ambiente, para que as pessoas se sintam realmente estou na minha casa, mas eu estou conectado com esse propósito e eu entendo o valor da companhia em me desenvolver. É isso, Bia. E Mário, todo mundo realmente para na quarta-feira, fica lá suas 4 horas, pode fazer aí o que ele quiser, ou ele tem que ser focado no seu autodesenvolvimento? Vocês têm Todo alguma... mundo Como é que... para. Todo mundo para. Sim, sim, todo mundo para. O que a gente tem no iFood, assim, às quartas-feiras, e aí geralmente é uma quarta sim, outra não. O iFood sempre traz pessoas, né, do mercado que possam agregar muito para a gente, né? O Karnal já veio falar com a gente, Monja Coen. Então, assim, a gente tem vários ícones que vêm trocar e trazer experiências para a gente. Então, essas lives, essas trocas existem, tanto de pessoas do mercado como
as próprias pessoas, os próprios food lovers. Então, tem pessoas, por exemplo, de tecnologia que vêm falar para a gente sobre uma mentalidade data-driven. Então, a gente tem essas ações tocadas pelo iFood e, ao mesmo tempo, existe uma relação de confiança para dizer, esse é o seu espaço para desenvolver. O que a gente faz assim para conseguir fazer esse acompanhamento, né? Além dos nossos pulses, que é uma ferramenta muito próxima da Bacanésima, gestão, bacanésima, por sinal. maravilhoso, maravilhoso. A gente consegue também fazer as nossas ações através dos resultados. A gente tem uma troca de experiência. Então, o nosso time, por exemplo, na Quarta Desenvolvimento, a gente publica ali dentro do nosso canal. E aí, o que eu aprendi, né? Qual foi o meu aprendizado de hoje? E isso gera uma corrente muito legal. Eu estou fazendo um curso X e as pessoas se trocam. Nossa, eu não sei falar sobre... Fiz um curso sobre perfil de pessoas, né? Eu quero trocar com você, eu quero entender com você como funciona. E aí essa troca, né, esse aprendizado social, ele rola também aqui entre a gente. Isso é bem Dentro de uma legal. rede interna que é para o uso dos colaboradores, uma intranet, certo? Exatamente, exatamente. Mais Bacana. parecido com uma rede social. E aí, até os gestores também são direcionados para, se possível, flexibilizar. Vamos por nessa quarta-feira tem uma tarefa, né? Exemplo, a gente que trabalha aí com aprendizagens, a gente tem um evento que a gente precisa trabalhar na quarta-feira. Ah, o gestor ele pode, gente. Então, nessa semana, vamos fazer o dia do desenvolvimento na sexta, né? E isso também é flexível. Então, também entender que a gente vai ter dia que a gente vai precisar trabalhar na quarta, mas por que não fazer na quinta? Por que não fazer na sexta? O importante é ter o espaço. E o gestor tem essa flexibilidade, essa facilidade também, só para colaborar. Tá. Antes de eu passar para a Michelle, só pergunta. Mário e Eliane, uma pergunta aqui. Essa quarta do desenvolvimento vale para todos os níveis Todo hierárquicos? mundo. Ok? Respondido. Perfeito. Todo mundo. Inclusive, quando eu cheguei, a gente recebia o nosso diretor trava a nossa agenda. Então, ele também para se desenvolver. Não é só para cargos transversais, é para todo mundo. Bacana. E aí, Michelle, e os Samappers, como é que funciona aí a Masters. questão da E liderança? Falei como que certinho, você faz com Samappers? liderança, né? E aí, liderança, você tem vários níveis, né? Mas pensando mais em atendimento, que eu acredito que seja esse o foco que a gente está falando. Uhum. Um principal é a maioria dos nossos líderes, eles são internos. Então, a gente tem um programa chamado Academia de Líderes, onde a gente faz e forma esse líder internamente. Então, aquela pessoa que estava atendendo até então, ela é formada, é acompanhada durante 3 meses para ser um líder de equipe. Então, toda a questão de cultura, de entender como a empresa funciona, ela passa por esse processo. Então, uma pessoa que já está na empresa, ela já conhece muito bem a cultura. Então, por que não dar oportunidade para essa pessoa? É claro que temos líderes vindos de fora, mas é a minoria. A maioria é formado em casa. A nível até coordenação, tá? Então, a gente tem vários níveis, inclusive, sendo desenvolvidos na empresa. Além desse programa, vamos dizer assim, a gente tem treinamentos frequentes, então tem trilhas de carreira de liderança, assim, de reciclagem, é muito importante, por mais que fale assim, eu sou líder há 10 anos, não, você precisa, É muita coisa reciclar. mudou, as pessoas mudaram, você precisa se adaptar, em home office é outra coisa, né, porque assim, antes a gente até falava, você chegava na empresa, você via se as pessoas estavam bem, né, você olhava assim, o fulano não tá tão bem, deixa eu puxar o fulano para conversar. Hoje, que nem agora a gente está aqui, só nós estamos com a câmera ligada. Isso acontece em rituais na empresa também. Várias pessoas sem estar com a câmera desligada. Como é que você mantém essa proximidade? Então, todos os rituais de liderança foram revistos na pandemia para justamente continuar com essa conexão e até assim, como que você também não é invasivo, né? O Mário comentou, você está na casa da pessoa. Tá mesmo. Então, isso é super importante. E algo que foi muito importante para todo mundo, que o pessoal comentou bastante sobre desenvolvimento, a gente reviu também todas as escalas das pessoas. Então, em torno de 20%, mais ou menos, das escalas foram revistas. O que eu quero dizer ser revista? Por exemplo, eu trabalho e eu paro, meu horário de almoço é 1 hora, ao invés de eu parar 1 hora, eu tenho 2 filhos, eu preciso então parar 3 horas para preparar o almoço, ajudar na escola, enfim, né? Cada pessoa com a sua peculiaridade que precisava no seu dia a dia foi revisto. Então, assim, teve gente que não, assim, imagina, meu horário das 9 tá ótimo, continua aqui. Mas tinham pessoas que precisavam disso, principalmente pessoas que cuidam de outras pessoas em casa, né? Uhum. Normalmente a Uhum. gente pensa pai, mãe, mas tem muita gente, por exemplo, tem uma avó, tem um tio, tem alguém que precisa, então isso também foi revisto. Essa questão de ser um líder servidor,
eu acho que é o que mais a gente, a tecla que mais se bate da liderança. Você está Com falando com certeza. pessoas, então você precisa ouvir as pessoas, você precisa entender o que aquela pessoa está passando. Porque se você está fazendo, ela não vai conseguir chegar lá. Então, Muito legal. A Karine, acho que você não falou da liderança, falta a Karine ainda falar de Não, liderança. não falei ainda. Mariana. Para nós, o time de líderes é fundamental. A gente faz um trabalho muito, muito intenso com a liderança, né? Nós temos alinhamentos semanais com a liderança, nós temos um programa que chama de Um Líder para Líder, onde a gente entende que a gente sempre tem que estar compartilhando experiências, trazendo novos assuntos, trazendo tendências de mercado, estimulando esse líder a olhar para fora e também para dentro. Nós falamos muito de cuidar das pessoas, nós falamos muito de cuidado, nós temos muitos programas, mas como que a gente prepara, né, essa liderança? A gente está falando, já vou adiantar um pouquinho, a gente está falando de pandemia, a gente está falando de cuidado, a gente entende assim, como é que a gente acolhe as pessoas, como é que a gente acolhe, porque eu não consigo estar nos nossos mais de 6.000 colaboradores lá na ponta, então, como é que eu preparo essa liderança para acolher essas pessoas que tiveram uma perda? Como é que eu preparo essas pessoas para conseguir olhar para esses colaboradores de uma forma muito mais humanizada, que é o que a gente prega. Então, nós temos assim, nós também, assim como a Michelle falou, nós também temos em programas de desenvolvimento de diferentes níveis, mas o nosso programa de monitoria e carreira é para o desenvolvimento do primeiro nível de liderança, ele é todo interno, e ele prega muito isso. Como que a gente desenvolve essa liderança? Nós temos um modelo de liderança que chama humanizar. Então, ele tem premissa, nós temos as competências da liderança, nós temos, parte delas são voltadas para resultados, parte delas são voltadas para pessoas. Então, esse modelo nos direciona sempre para o desenvolvimento dessa liderança, que aqui, para nós, não adianta ter um líder que dá resultado a qualquer custo. No saving, isso não pode acontecer. Ele precisa sim trazer resultados, mas ele precisa olhar para as pessoas. Então, precisa ser um equilíbrio. A gente brinca que não é fácil ser líder aqui, né? Porque às vezes a gente tem pessoas com muito foco em resultados e que realmente trazem resultados. Mas aqui, para nós, de fato, não é o principal, não é resultado a qualquer custo. Então, como é que a gente trabalha esse equilíbrio? Isso precisa ser intenso. Semanalmente, a gente trabalha diferentes temas com a liderança, seja para alinhamento, seja para desenvolvimento, seja para programas específicos, para a gente colocar em prática os nossos objetivos, mas, enfim, a gente está intensamente, a liderança já sabe que o programa de desenvolvimento dela é bem puxado. Nós tivemos, inclusive, um menininho de Guaraná Pedra, que é uma gestora do Sabin, que viveu o caos de Manaus. Ela Isso mesmo. relatar a experiência dela, não tinha nada, faltando tudo, e eles usaram meio que o Sabin como um abrigo, como um ponto de acolhida para poder as coisas acontecerem, contando com tudo. Então, assim, foi uma experiência de vida que realmente emociona, e a pessoa teve que pegar na mão, ela não tinha um mapinha explicando, ela tinha que contar com a equipe inteira, motivar o time inteiro para que o time desse aquele resultado naquele momento de crise, de pura crise, que foi aí momentos que nós tivemos aí, obviamente, todo mundo de pandemia. E coloquei uma pergunta aqui em relação à parte falando de pandemia, né? Como foi inovar nisso? O que vocês trouxeram de novo? O que a pandemia proporcionou a nível de experiência para o cliente, via, obviamente, colaborador? Vocês tiveram que mudar para poder abrir novas frentes, né? Abrir novos canais, a maioria. Mas o que foi relevante em conseguir manter, ou pelo menos equilibrar,
a experiência, o resultado das experiências que os clientes esperavam das suas respectivas empresas. O que vocês inventaram, o que vocês sugeriram, e acabou sendo, de repente, uma coisa que está virando agora padrão. O exemplo é home office, né? Muitos nunca imaginavam que fossem trabalhar naturalmente em casa, e hoje tem muitas pessoas que não querem mais voltar para a empresa, né? Fizeram uma pesquisa grande aí no LinkedIn, tem profissionais que não vão voltar. Se a empresa chamar, ele não volta para a empresa, ele muda de emprego, né? Esse é o que diz. Então, o que vocês fizeram? O que vocês veem com um ponto, tá? De maneira bem rápida. O que, né, eu coloquei aqui, o que a empresa fez para manter ou melhorar, ou, no caso, ou não piorar, através da inovação? De maneira bem objetiva. O que você... Karine, E porque atinge o segmento, foi bem atingido pela pandemia. Né? A gente procurou, obviamente, enquanto a grande maioria estava indo para suas casas, nós estávamos indo para o atendimento ao cliente, né? Para fazer o diagnóstico, né? Então, assim, nós ampliamos o canal de atendimento, principalmente domiciliar, né? Foi uma área que expandiu muito, porque as pessoas, de fato, queriam ficar nas suas casas, e nós investimos muito em tecnologia. Como, depois de algum tempo, o atendimento presencial foi voltando de alguma forma, a gente queria, então, trazer um atendimento mais rápido, mais ágil, mais eficaz. Então, a gente investiu no back-office, em tecnologia, para que esse tempo fosse reduzido. E, claro, não vou falar de inovação, mas eu vou falar de agilidade no sentido de rapidez, porque o drive-thru, por exemplo, que nós implantamos em vários lugares, não é efetivamente uma coisa nova, né? Então, eu não vou falar que a gente fez uma coisa nova, mas quando a gente rapidamente conseguiu se adaptar a isso e colocar os drives para funcionar, por exemplo, foi uma grande sacada e que o cliente comprou muito essa ideia. Então, o nosso investimento mesmo foi em tecnologia para fazer todo esse back-office e chegar no cliente de forma segura, né, e mais rápido. Bacana. Michele, quer falar? A tecnologia foi decisiva. Muito. Com a gente também aconteceu porque, assim, os comerciantes fecharam o comércio, né? Então, não tinha mais cliente, né? Então, nós tínhamos o nosso cliente, né? Porque o nosso cliente é o pequeno empreendedor, mas ele não tinha o cliente dele. Então, parou-se tudo. E aí, com isso, desde lives para ajudar essa pessoa a vender online, a tecnologia foi essencial para a gente desenvolver a criação de loja, poder pagar por link no WhatsApp, porque, né, brasileiro ama o WhatsApp. Então, como conseguir fazer com que o seu produto seja atrativo, você tirar foto, explicar, porque ele é pequenininho, né? Então, o ticket médio dele é baixo, então ele não tem necessariamente essa facilidade de montar uma loja online. Então, foram diversas ações de ajudar. Então, hoje eu tenho, por exemplo, um time especializado em ajudar o nosso merchan, né, o nosso cliente, a montar uma loja online. Como que ele tira foto no Instagram para ficar atrativo? Como que ele faz para captar mais clientes para ele? Como que ele faz para vender online, cobrar o frete? Porque se a pessoa tinha uma loja, né, ou se ela ia de porta em porta, como é que ela faz para calcular o frete? Como que ela faz também para ficar segura em ir até os Correios, por exemplo, ou em uma transportadora, né? Então, foram diversos. Teve, sim, uma questão de tecnologia que foi essencial, mas teve um quê de pessoas. Como que eu vou me conectar com os nossos merchants, né? E explicar para eles como que ele vai se virar agora, porque foi isso, né? A gente teve que se virar na pandemia. Verdade, legal. E através da tecnologia, o que conseguiram fazer? No fundo, essa deveria ser a pergunta, vamos dizer. Mário e Eliane? Boa. Acho que tô aí bem dividido com ambas, mas aí eu acabo tendenciando um pouquinho aí à frente da Michelle, porque, obviamente, a tecnologia ela já é algo que é muito latente no nosso dia a dia. Então, o que a gente fez? A gente precisou utilizar essa tecnologia para garantir a integridade das pessoas. Então, primeiro, para que as nossas colaboradores, todo o nosso ecossistema estivessem em ambiente seguro, né, saindo ali do risco de contaminação e tudo isso. Eu tenho orgulho em dizer que a gente fez isso muito rápido, esse é um grande ponto.
e o nosso viés ele foi voltado para a pessoa. Olhando dentro do próprio iFood, como todo para os nossos colaboradores, a gente criou uma mandala, né? Uma mandala nosso iCare, na verdade, que compõe em disponibilizar, né, serviços de psicólogos, de todos os tipos de serviços e rituais que pudesse cuidar das pessoas, né? Porque a gente sabe que a tecnologia ela já existia, então como que as pessoas passam por esse momento de maneira o menos afetado possível. E aí um super programa que a gente fez foi olhar para o nosso ecossistema, como a gente cuida das pessoas entregadoras, né, nossas parceiras, como a gente cuida dos nossos restaurantes, e a gente também, além de prover ali, né, capital, ajudar de certa maneira, criar programas onde as pessoas conseguissem, né, para quem era, por exemplo, de grupo de risco e era uma pessoa entregadora, a gente afastou essa pessoa, a gente cuidou dessa pessoa para que ela estivesse realmente segura. Para os nossos parceiros restaurantes, a gente propôs e levou soluções através de treinamento e também investimento, né, para que ela conseguisse passar por essa fase. Então, o nosso olhar ele foi muito mais para as pessoas. Obviamente, tem um encontro olhando para a tecnologia, porque nós estávamos numa discussão de como que a gente sairia de um modelo menos presencial para mais digital. Essa era uma discussão e era um grande desafio, e do dia para a noite a gente precisou fazer isso, né? Eu lembro até que na virada, assim, a gente foi dia 13 de março, a gente começou a ir para casa, na semana seguinte eu já tinha 300 pessoas para treinar, e a gente nunca tinha feito remotamente, então fomos aprendendo, desconstruindo muitas coisas, usando sim a tecnologia, mas cuidando também para que as pessoas entendessem as nossas conexões ali com elas, e principalmente o cuidado, né? Como a gente se importa, a gente quer que você esteja bem, segura, a sua família esteja segura. É isso. Virar o treinamento de presencial para online foi uma grande, olha, para todo mundo, acho que foi um grande aprendizado, e ainda até continua, porque hoje também é para você prender a atenção das pessoas, porque tem uma hora que cansa, né, gente? Se vocês olharem, ficar olhando para a tela, tem uma hora que você cansa. Então, Opa. assim, não é fácil, não. Eu vou juntar duas perguntas aqui em uma só, que dá tranquilamente, né? Quando eu pergunto aqui, nós falamos da questão de trazer aí, promover experiências, e eu queria que vocês colocassem um pouquinho em relação a indicadores. O que vocês usam para mensurar essa experiência memorável, esse acolhimento, essa hospitalidade, sabe? Não estou perguntando números, eu só quero ver quais são os indicadores que vocês usam, e junto com essa, se esse resultado aí acabou sendo, na percepção do cliente, o seu resultado é bom, ou ainda você tem muito que avançar, porque você tem lá, fez mudanças, mas ainda... É lógico que ninguém está falando da perfeição, do maravilhoso, mas assim, eu consegui manter esses meus indicadores num bom patamar? Então, pergunta quais indicadores e como que está isso a nível de termômetro. Tá bom? Tá melhor? Eu tenho muito para melhorar? Ninguém falando de perfeição, tá? Por favor, que isso nós estamos sonhando um dia alcançarmos. Mari, quer começar? Vai, Eli, você? Bora lá, tô aqui pronta. Então, acho que como KPIs, né, como ferramentas, né, para medir isso interna, a gente já citou o Pulse, né? Então, para Food Lovers, que é as nossas ações de onboarding e encantamento, a gente tem o Pulse semanal, que também é uma prática diferente do mercado, onde a gente tem pesquisas de clima, o Pulse, ou o NPS, que é o que eu trabalhava na Gol. Desculpa eu te interromper, tá? Só fala um pouquinho que é o Pulse, que tem muitas pessoas que não conhecem. Só um Ah, pouquinho, legal. por favor. O Pulse é um modelo de questionário, né, um modelo mais pontual de questionário que compõe para você diagnosticar clima organizacional. Então, quando eu diagnostico o clima organizacional, eu posso fazer isso por uma pesquisa grandona, aquela pesquisa mais tradicional, onde eu tenho fatores na pesquisa, né? Comunicação, benefícios, liderança. O Pulse, ele vai mais específico no que está doendo. Então, exemplo, tem semana que a gente pergunta assim: você está saudável essa semana? Na semana seguinte, vamos supor que foi uma semana do dia do cliente, né? A gente faz uma pergunta específica para ele. Como foi essa semana, né? Foi mais agitada? A gente faz perguntas específicas para medir como está a qualidade de vida desse colaborador, ou como ele está olhando para a liderança. Então, tem semana que vai uma pergunta assim: nossa, como está o seu relacionamento com a liderança? Tá saudável? Então, através desses pulses que acontecem aqui no iFood toda sexta-feira, o gestor, através de
de uma ferramenta, ele consegue entender para onde a equipe dele está caminhando, o quanto a equipe dele está saudável. E aí, usando a metodologia do time saudável que o Mário falou, a gente tem ali alguns fatores que olha o quanto ele está saudável fisicamente, espiritualmente, mentalmente, como que a gente vai trabalhar para que o nosso time seja saudável, pensando que pessoas saudáveis trabalharão, obviamente, que melhor, estarão melhor, serão pessoas melhores, enfim. Para fora, Bia, a gente tem também o NPS, que é o Net Promoter Score, que a gente olha também como é que está, se o cliente está recomendando a marca, né, através daquela experiência que ele teve conosco. A gente também usa o NPS como uma métrica para as ações de aprendizagem. Então, terminou ali a ação de aprendizagem, uma palestra, um workshop, um treinamento, eu pergunto se ele recomenda aquele treinamento para amigos e familiares. Também para a gente é um índice legal, porque um índice mais emocional, né? Ele traz a emoção dele naquele momento, eu consigo perceber através do calor como é que foi para ele. Também temos pesquisas de satisfação, que aqui a gente chama de CSAT, isso muito relacionado para a experiência de atendimento. Então, ele terminou ali um atendimento via chat, ele responde uma pesquisa e com ela a gente consegue balizar o que a gente precisa melhorar ainda nessa pesquisa. Nós temos hoje índices em evolução, todos eles. Óbvio, né? Existem sazonalidades, mas hoje a gente está contente com a evolução, mas claro que perseguindo resultados melhores, né? Então, Com acho que certeza. o Fabrício, que é o nosso CEO aqui, ele tem uma fala muito legal que é estamos só começando. Então, acho que tudo que a gente faz aqui, a gente vai para a máxima de estamos só começando. Então, acho que são esses os principais indicadores, Bia. Muito bom, muito bom. Quem quer continuar? Karine, pode ser? Ou Michele? Quem vai? Ser. Acho muito semelhante em termos de indicadores né, ao que já foi trazido pela Eliane, mas a gente também tem os indicadores mais de acolhimento mesmo, né? Nós temos o comitê de clientes, a gente ouve muito, faz esse acompanhamento do cliente, os comentários do cliente, a gente acompanha, a gente liga. A gente acredita que, diante de todo o nosso cenário, tanto as pesquisas voltadas para o colaborador quanto o nosso cliente são bem satisfatórias, né? Porque o nosso negócio, por estar na linha de frente, a gente está bem satisfeito, né? A nossa pesquisa de clima mostrou, diante de todos os desafios, que o nosso trabalho, né, que foi feito com o colaborador, também se sentiu acolhido e está satisfeito. Então, de fato, a gente está contente com os nossos índices. E você usa a pesquisa de satisfação, você usa NPS, tudo isso também, mesma coisa. Satisfação, NPS, exatamente. A pesquisa de clima interna, né? Então, estamos bem contentes. Que bom, ó, um ano e tanto. Michele, e você, Michele? Conte para nós, Michele. Eu vou separar um pouquinho para não confundir. Então, assim, de atendimento, os principais indicadores que a gente utiliza nível de serviço, então, quão rápido eu estou atendendo esse cliente, o quanto eu estou atendendo esse cliente. Taxa de serviço, então, pensando num funil mesmo, de 100% que tenta falar comigo, quanto efetivamente consegue falar comigo, né? Taxa de solução desses clientes que falaram conosco, quantos eu resolvi o problema dele, e CSAT também, isso pensando em atendimento. Tem alguns outros que a gente acompanha, mas esses são os 4 principais que a gente acompanha diariamente. E é muito importante falar, é sempre, né? Não tem como. Resultado você tem que acompanhar sempre. Não dá para você daqui um mês, deixa eu olhar. Não, tem que ser ali todo dia. Falando da experiência com a marca, a gente faz mensalmente um NPS, e é legal falar que tem uma equipe especializada em melhorar esse NPS que permeia na empresa inteira. Então, não é assim, o NPS é problema do fulano. Não, o NPS é um problema da empresa inteira para melhorar, né? Então, assim, se alguém está falando algo que tem um problema, é de todo mundo, não é só de uma área e etc. E internamente a gente também tem NPS, né? O ENPS, que é do empregado. Então, são 3, vamos dizer, 3 diferentes, né? Públicos distintos. Legal. Gente, eu estou bem estourada de tempinho já, mas eu vou fazer uma última pergunta que me permitem. Eu quero falar de reconhecimento. Recompensa, reconhecimento, enfim, que nome que vocês deem. Existe um programa, isso formal, ele é informal, mas ele existe. Pode falar, Karine, please?
Nós temos alguns programas, nós temos um, por exemplo, rodando agora, que é o programa de destaques, né? Então, nós temos um programa de destaques, mas nós não temos programas específicos voltados para premiações que não sejam voltadas para a cultura, de novo, para o comportamento. A gente procura não trabalhar só produtividade, mas sim esse todo que a gente espera do colaborador. A gente tem o programa Soul Saving de Coração, que acho que é esse que você citou antes, Gente, que é um que ela vai falar, escuta que ela vai falar o que acontece com o colaborador que está há 20 anos da empresa. Conte para nós, Karine. na verdade, a gente tem, ele é um programa que ele ainda, as pessoas com 20 anos ainda ganham um carro, né? Então, ele é um programa que chama muito a atenção por causa disso, mas a gente, inclusive, está numa fase de olhar para tudo isso e entender as necessidades. Porque diante desse novo cenário também, Beatriz, assim como o Mário falou, a gente tinha gerações que queriam muito um carro, né? E hoje não querem mais. Hoje em dia não é mais um valor, né? Então, assim, as pessoas sempre falam muito desse nosso programa, mas a gente está num momento de rever até pelas gerações e por tudo. Continuamos com reconhecimentos muito significativos, mas a gente tem revisto porque mudou o conceito, mudaram as necessidades. Né? Então, a gente tem programas de destaques, a gente tem uma série de programas de reconhecimento, a gente tem o nosso líder Vale Ouro, né? Onde os líderes que desenvolvem outros líderes, eles também são reconhecidos. O nosso programa de Soul Saving de Coração, ele também reconhece as pessoas que estão aqui há muito tempo construindo. Então, a gente tem uma série de programas que, de fato, fazem esse reconhecimento. Por isso que a agenda do final do ano fica bem difícil. Tem uma pergunta aqui, mas rapidamente, eles têm também reconhecimento de outros anos. O top, obviamente, de 20 anos, mas eles têm também de 5, de 10. Sim, sim, a gente começa lá com 1 ano, onde a pessoa vai ganhar um presente, depois com 5 anos, depois com 10, com 15, com 20, com 25 e com 30. Uau! Uau! De 30 anos aí, o Save tem 37 anos e a gente tem os premiados de 30 anos. Que bacana, muito legal, muito bom. Perfeito. Vamos vocês agora, por favor. Preciso encerrar, gente. Eu estou super atrasado. Michele, me fala para mim pontualmente como é que é reconhecimento aí na Samap. Como existem vários programas, eu vou falar de um e tentar ser o máximo objetiva possível. Como eu falei dos KPIs, tem um KPI que é muito importante para a gente, que é a taxa de solução e o CICED. Então, as pessoas que têm isso mais alto, né, que assim, pode até da curva, a gente chama esse programa de Samap Soul, que é realmente a alma da Samap em resolver e atender bem esse cliente, né? E aí, com isso, essas pessoas têm desde coisas super simples, tá? Que às vezes a gente não tem um dinheiro para um carro, mas a gente consegue, por exemplo, parar essa galera e assistir um filme e ser reconhecida. Tem desde caneca, folga, camiseta, enfim, eles se identificam e hoje internamente até as pessoas têm orgulho, assim, eu sou um Samap Soul, porque todo mundo reconhece, a liderança inteira reconhece o Samap Soul como uma pessoa que tem uma qualidade extraordinária. Interessante, legal, legal. E vocês, Mário e Eliane Garbim, o que vocês têm aí de recompensa ou de... A palavra recompensa é muito ruim, tá? Mas de merecimento, de reconhecimento. Bom, acho que primeiro, assim, institucionalmente, a gente já tem esses reconhecimentos dentro dos nossos valores aqui no iFood. Tenho orgulho de... Desculpa te cortar, quantos anos tem o iFood aqui? O iFood, a gente tem 10 anos, vou arredondar para 10 anos, tá? Essa é a nossa existência aqui. Então, assim, existem os nossos programas que cada área consegue fazer. Então, o time de comercial, ele consegue reconhecer pelos melhores resultados e tudo mais. E a gente fomenta e vive isso na prática. Porque o nosso share, por exemplo, que é o nosso grande encontro com a empresa toda, a nossa alta liderança também faz o reconhecimento. Então, assim, eu passei por essa experiência de ser reconhecido no valor All Together, né, que é a pessoa que está ali sempre disposta, que ajuda as pessoas, que contribui, que colabora, e eles fizeram um movimento, chamaram meu esposo, pegaram depoimentos, assim, movimenta muito, acho que esse é um grande passo. Dentro da nossa área de CX,
Também nas nossas RMAs, a gente tem os destaques de pessoas que realmente fizeram a diferença, a gente reconhece, ou com prêmio, ou a gente reconhece também como. E a gente tem alguns. A gente cria, né, uns espaços, por exemplo, dentro do workplace, as pessoas ficam destacadas ali, dado algum programa. E aí, olhando para esse movimento, Bia, o que, que a gente criou dentro da nossa própria estrutura aqui? A gente tem hoje uma analista de felicidade. Então, ela é responsável pelo Ai, employee experience do nosso atendimento. E aí eu pego, por exemplo, as melhores práticas, os melhores resultados, por exemplo, de CSAT, que é um super indicador de experiência que a gente tem, e a gente traz essas pessoas dizendo, olha, essa pessoa fez um grande atendimento, olha o reconhecimento que vem do cliente, a gente publica isso nas redes, na nossa plataforma LMS, para que todo mundo tenha conhecimento, e aí, obviamente, a gente reconhece ou com uma premiação, ou com um kit, com um voucher, que as pessoas adoram também os nossos cupons do iFood. Então, isso é algo muito vivo no nosso dia a dia. Ô, muito Má, bom. Gente, ó, ô, fale, Bia, fale, Eli, só um fecha para nós aí, exemplo, Eli. né? A gente fez agora recentemente, acho que o voucher, ele encanta muito, mas a gente fez recentemente num treinamento de entrar um entregador aí, com o bag do iFood, com os lanches ali no momento, no meio do treinamento. Então, são coisas pequenas, assim, que a gente sustenta a marca, né? Fomenta essa coisa de se aproximar da marca, enfim. Acho que casar reconhecimento com ações de marca também é um ponto-chave aqui do iFood. Obrigada, viu, Bia? Ai, gostoso falar com vocês. Pena que nós temos que fechar, porque esse tema é tão bom. Então, a gente já tô bem estouradinha aí, mas eu queria agradecer muito vocês, agradecer Mário, Eli, Michele, Karine, foi bem gostoso. Olha só que diversidade. Mário, você viu? Cada um na sua seara, cada um cuidando, mas da sua maneira, e o importante é todo mundo indo para frente. Então, quero agradecer muito, foi muito bom. Fechei o ano com chave de ouro nos eventos. E vou, né, torcer aí. Gente, lembrando, porque quem entrou depois, foi gravado, vai estar disponível na TV Hospitalidade, vocês aguardem, vocês vão receber o link. E responda a pesquisa rapidinha, muito, muito curtinha, que a Brenda passa para vocês para avaliar. Então, ó, obrigado para vocês, obrigado, Eli, Mário, Michele, Karine, super bem-vindos, gente. Obrigada aí para todos.